DOC.com. Você bem informado. Olá, muito boa noite. O programa DOC.com está no ar. Informação com responsabilidade. Nos destaques da semana, vamos conversar com o empresário Irã Táxi, que vai falar sobre os shows da EFAP e sobre as opções de diversão noturna na cidade. Também vamos comentar sobre a iniciativa do Conselho de Entidades, que pretende reverter a decisão da Câmara em aumentar o número de vereadores. O cenário político também esteve movimentado nesta semana, com mais duas definições de novas filiações. O empresário Márcio Paulic no PDT e Joselito Canto foi para o PMDB. É claro, confira também os destaques da agenda cultural da cidade. E não esqueça, participe do nosso programa enviando um e-mail para programadoccom@gmail.com. Em 2 minutos a gente volta. Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando DOC.com. Voltamos a apresentar DOC.com. E nos destaques da semana, falamos agora sobre a iniciativa do Conselho de Entidades para reverter a decisão da Câmara, que aumentou de 15 para 23 o número de cadeiras para a próxima legislatura. É uma iniciativa do Conselho de Entidades, das mais de 40 entidades que fazem parte do Conselho, em coletar assinaturas em Ponta Grossa para apresentar um projeto de iniciativa popular. A legislação federal permite que a população se organize e, através de assinaturas, num abaixo-assinado, que tem que conter no mínimo, tem que conter 5% do total de eleitores. Como Ponta Grossa tem em torno de 220 mil eleitores no momento, o Conselho corre atrás de cerca de 11 mil assinaturas para que possa apresentar esse projeto na Câmara Municipal. Uma tentativa, uma resposta dessas entidades ao aumento do número de vereadores. O Conselho se posicionou contra esse aumento desde o início da discussão. O projeto tramitou na Câmara uma emenda à lei orgânica do município e acabou sendo aprovado. Agora, a única alternativa que resta é reverter essa situação através desse projeto de iniciativa popular. É uma empreitada aí de coleta de assinaturas agora, né, Ismael? E lá na frente tentando reverter essa situação. Esse caso específico do aumento do número de vereadores em Ponta Grossa, na minha opinião, na minha modesta opinião, ele foi conduzido de uma maneira muito apressada por parte dos vereadores. Por isso agora essa resistência, principalmente da sociedade civil organizada. E aí mostra também para todos nós a importância da sociedade se organizar em grupos, como é o caso do Conselho de Entidades, que reúne várias associações, várias entidades de classe, principalmente ligadas à CPG, principalmente ligadas ao empresariado. Eles se organizam e agora estão tentando reverter uma decisão que a Câmara já tomou. A Câmara, na minha opinião, ela deveria ter discutido um pouco melhor esse projeto com a população, mostrando os prós e contras do aumento do número de vereadores. Nós, até no DOC.com, promovemos um debate entre o vereador Valtão e o vereador Alisson, cada um com os seus posicionamentos, um a favor do aumento do número de cadeiras, outro contrário, mas enfim, pelo que eu conheço, o Jornal da Manhã também fez um trabalho e tal, para mostrar um pouco para a população sobre esse assunto, mas os próprios vereadores poderiam ter chamado várias audiências públicas, explicado e mostrado os benefícios do aumento de vereadores, porque há benefícios, mas também há um custo. Então, tem os seus prós, tem os seus contras. A população não sabe o que aconteceu. Por que isso aconteceu de forma tão rápida, E não sabe também quais são os benefícios do maior número de vereadores e nem quais são os custos desse maior número de vereadores. Então, o Conselho de Entidades, fazendo o papel da sociedade civil organizada, que é de fiscalizar quem fiscaliza às vezes, os vereadores, e fiscalizar também o Poder Executivo, está fazendo esse papel, mas é preciso que haja o debate mesmo, Não simplesmente, vamos diminuir o número de vereadores. Vamos discutir esse tema. Será que 23 vereadores é muito, é pouco? Pode ser 21, pode ser 17 ou qualquer outro número? O que é melhor para Ponta Grossa? É preciso discutir isso.
Pois é, Ismael, a gente acompanhou, como você falou, toda essa discussão em torno do aumento do número de vereadores. Acabou sendo aprovado no último dia 11 de abril pela Câmara e vale aí a partir da próxima legislatura, né? O que a gente percebeu nessa discussão foi realmente uma queda de braço entre os legisladores, os vereadores e os representantes das entidades, né, que acabou se tornando uma queda de braço. Agora, com essa iniciativa, que é legítima, né, das entidades, uma vez que acredito que a medida é necessária, né, o que pode se tornar é a volta dessa queda de braço e partir para lado, não digo pessoal, mas para um lado de quem tem mais poder, né, ou as entidades ou os vereadores, né? Acredito que o caminho não é esse. Agora, a discussão, como você falou, né, seja através de uma nova proposta, né, de iniciativa popular, é válido, porque, afinal de contas, está se falando de uma representação do poder legislativo municipal, que é o poder que fiscaliza, né, as ações do executivo e que tem a atribuição também de fazer leis. Então, quem está lá, hoje são 15 vereadores, para 2013, se continuar como está, vai para 23, ou seja, 8 cadeiras a mais, né? Então, há de se discutir essa questão. Agora, vamos esperar, segundo o coordenador do Conselho de Entidades, o Luiz Eduardo Pilati, pretende-se aí reunir essas assinaturas até o final do ano, protocolar o projeto até o final do ano e dar tempo para que tramite nas comissões internas da Câmara, porque a gente sabe que tem que estar aprovado, qualquer alteração para a eleição tem que estar aprovado até as convenções que acontecem em junho do próximo ano. Vamos aguardar aí o desenrolar desses fatos e aqui no programa doc.com a gente vai manter o nosso telespectador informado do que acontece. Outro destaque dessa semana, também no âmbito da Câmara Municipal, foi a novela das gratificações pagas a funcionários da casa. Depois de um longo tempo que o Legislativo foi oficiado pelo Ministério Público, né, que apontou irregularidades no pagamento dessas gratificações. Por que irregularidades? Porque algumas pessoas estavam em cargos e não tinha nenhum motivo que a levasse a ganhar mais por uma função gratificada. Não fazia nada excepcional ao cargo que ocupava para receber essas gratificações. O Ministério Público oficiou a Câmara, a mesa executiva teve um processo de discussão longo, foi mais de um mês, né, com 3 esboços de projetos chegaram a ser feitos e cortes, fizeram os ajustes e resultou aí na incorporação de todas as gratificações dos cargos em comissão. Cerca de 75 cargos, as gratificações foram incorporadas ao salário. Em alguns outros casos foram cortadas, foram simplesmente extintas essas comissões. Somaram 29 o número de comissões, de gratificações extintas aí dos servidores da Câmara Municipal. Uma atitude que vem regularizar a situação e que vai acarretar numa economia aí aproximada de R$ 7.500 por mês aí na Câmara de Ponta Grossa. Como a gente sempre fala aqui, né, toda medida que ela possa ser moralizadora e que venha trazer benefícios no sentido de economias para os cofres públicos, elas são muito, muito bem-vindas, né? E acredito que, como você disse, encerra-se uma novela aí que já vinha ocorrendo há tanto tempo. E o interessante, Isabel, até fazendo uma reportagem nessa semana para o Jornal da Manhã, que a gente percebeu a questão é que demorou para se chegar até o projeto final, né? Lógico, pessoas de dentro da Câmara vão ter os salários reduzidos. Essas pessoas são indicadas muitas vezes por vereadores que estão lá defendendo o interesse daqueles que são seus apadrinhados, né? Por isso que a novela aí se transformou numa novela e se estendeu. Mas interessante que o projeto foi aprovado a toque de caixa, né? A mesa executiva protocolou às 2h da tarde de quarta-feira. Até o início da sessão, 2 comissões já tinham dado parecer.
depois a sessão foi paralisada, foi dado o último parecer da Comissão de Finanças, incluído na ordem do dia e votado em 2 discussões, né? E foi feita também uma sessão extraordinária. Ou seja, parece que é para não dar brecha mesmo, né? Fazer, colocar, aprovar e pronto, acabou. Né? Às vezes essas artimanhas que acontecem na Câmara Municipal de Ponta Grossa, muitas vezes que estranha que a população que acompanha e que tem a noção aí do que acontece, né? Como o nosso telespectador, fica muitas vezes não concorda, né, com esse tipo de ação. Mas enfim, pelo menos foi feito, a ação foi tomada, agora vamos esperar aí que a situação administrativa aí dos servidores da Câmara tenha uma solução. E no nosso último destaque desse bloco, né, temos que mencionar a filiação do empresário Márcio Paulic no PDT. Né, ele que decidiu aí, pelo convite do ex-senador Osmar Dias e do ministro Carlos Lupe, do PDT, vem a ocupar a presidência local aqui do PDT e vai organizar o partido aí na região. Também se filiou nessa semana o ex-deputado, ex-prefeito Joselito Canto, ele que havia deixado o PTB desde que deixou o mandato, agora ingressa no PMDB. E para quem acha que ele está morto aí na briga, ele vai tentar uma última cartada em Brasília para tentar aí, reverter os processos que ele sofreu condenação e recuperar sua elegibilidade, ou seja, para que ele possa vir a ser candidato a prefeito. Há uma chance remota, mas existe. Vamos esperar para ver o que acontece aí com o folclórico até Joselito Canto. Eduardo, as coisas começam a esquentar, né? A gente começou com esse trabalho aqui, tanto o Jornal da Manhã quanto nós aqui no doc.com, já há algum tempo, entrevistando os prefeituráveis. Muita gente pensando, mas daqui um ano, faz um ano e meio. Não, a coisa já está esquentando bastante. Né? E já visto essas filiações. O reitor indo para o PSDB, saindo do PMDB, né? Não, do PDT para ir para o PSDB. O Márcio Paulic filiando no PDT e agora o Joselito no PMDB. Vai ser uma busca... Ou seja, é um tabuleiro e as peças desse tabuleiro eleitoral aí estão sendo mexidas, né? Até porque, de acordo com o calendário eleitoral, um ano antes da eleição a pessoa tem que estar afiliada nesse partido para poder ser candidato. E como a eleição é dia 7 de outubro do ano que vem, até 7 de outubro dá para filiar. E vai ser, e o que eu quero chamar a atenção de todos os telespectadores é com relação à corrida que vai ser e pelo apoio da Gleisi Hoffmann, né? Todo mundo correndo atrás do apoio da Gleisi Hoffmann. Claro que... E do governador Beto Richa também. O governador Beto Richa, com essas definições agora, né? Muito provavelmente vai apoiar alguém da sua base, o PSDB do DEM, né? E esse quadro quem pensa o contrário, mano. Tudo pode acontecer em política, né? Como diz, né? Em política até cavalo voa, né? Exatamente. Bom, mas esses foram os destaques desse bloco e no próximo continuamos com os destaques da semana, falando sobre o que o público que frequenta a IFAP pode esperar da feira neste ano em relação aos shows com o empresário Irã Tax. É uma conversa com o empresário no próximo bloco. Um instante só, até já, doc.com, você bem informado. Estamos apresentando doc.com. Voltamos a apresentar doc.com. Estamos de volta com os destaques da semana. Está com a gente hoje o empresário Irã Tax, proprietário da Play e da diretoria, duas das principais casas noturnas aqui de Ponta Grossa. Ele fala inicialmente com a gente sobre os shows da IFAP, que inicia no próximo dia 13. Boa noite, Irã. Boa noite, Eduardo. Primeiro, obrigado pelo convite. E eu gostaria de dizer também que para nós, para a minha empresa chamada Versus Produções, já é uma grande honra, é o 5º ano seguido que a gente pega a programação da IFAP para trazer os shows. E todo ano a gente escolhe os artistas que estão mais com maior audiência em rádios, tocando para mais público, no Brasil inteiro, que estão estourados na linguagem que a gente usa, né? Esse ano a gente selecionou o Fernando Sorocaba, o Marcos Ibelucci e o João Bosco Vinícius, e uma novidade da feira é um dos dias gratuitos para o público com o grupo Barra da Saia, que é um grupo de meninas, tal, que é bem bacana. Então, na véspera do feriado, que é sempre o show mais esperado e que dá o de maior público, que nem no ano passado foi o Luan Santana, esse ano, na véspera do aniversário, é o Fernando Sorocaba. Fernando Sorocaba hoje, todo mundo de casa conhece,
tu não sabe de quem eu estou falando, mas ele assim, é o segundo artista de maior público hoje no Brasil. Em qualquer região que vai, teve uma turnê agora no Nordeste deles ali, fizeram assim, público para 30 mil, 40 mil, 20 mil. A média de público deles é 15, 18. A nossa expectativa no show do Fernando Sorocaba é umas 18 mil pessoas. Na quinta-feira, já é o aniversário da cidade, a gente começa cedo com o show do Barra da Saia, que é esse grupo de mulheres que vale a pena todo mundo conferir, é bem bacana. E começa cedo. E é gratuito esse dia? É gratuito. Começa às 19 horas e é portão aberto. Ninguém paga nada para entrar. Na feira, tradicionalmente, já ninguém paga. Sim. A gente só cobra o ingresso para a pessoa que vai assistir o show mesmo, que começa depois das 23h30, diariamente. Este dia do Barra da Saia, os portões da arena de shows estarão abertos, então não há cobrança de ingresso, todo mundo pode chegar e a partir das 19 horas tem o show no palco. É bacana o pessoal conferir. Na sexta-feira, o show do Marcos e Bellucci, que recentemente gravaram no Estância Alto da Serra, em São Paulo, o DVD deles, e eles têm grande sucesso. Hoje eles são os artistas, não são o de maior público no Brasil, mas eles são os artistas mais tocados em rádio hoje. Marcos e Bellucci, eles têm um sucesso tremendo em rádio. De público, eles são bons, mas não é assim aquela coisa que nem o Fernando Sorocaba, o Luan, o próprio João Bosco Vinícius, que vai estar aí também. Mas é um show extremamente pra cima, é um show gostoso de ver, animado. Na rádio hoje do Marcos e Bellucci deve ter aproximadamente 4 ou 5 músicas tocando simultaneamente. Enquanto do Fernando Sorocaba, por exemplo, tem a Pega Eu, e Madrid já parou de tocar e tal, então tá mais a Pega Eu, né? Então, eles são artistas que levam muito público, que nem o Fernando Sorocaba, só que o Marcos e Bellucci é uma dupla muito executada nas rádios. Pela Crowley lá, que é o que mede a audiência das rádios, os artistas que mais tocam e tal, o Marcos e Bellucci está sempre despontando. Ou seja, quem for ao centro de eventos conferir o show vai conhecer as músicas. Não, vai olhar e vai falar, nossa, conheço todas, vai cantar todas as músicas com certeza. No sabadão, a gente conseguiu a data com o João Bosco e Vinícius, que estiveram no ano passado na Mission Fest, só que infelizmente muita chuva, mais chuva mesmo no dia do João Bosco e Vinícius, acabou prejudicando um pouco, mas é uma dupla assim, que tem muitos fãs. E eu tenho certeza do sucesso também. Para o João Bosco e Vinícius a gente espera algo em torno de 15, 16 mil pessoas. No domingo já não tem nada, é a programação normal da feira e eu acho que esse ano ela com certeza vai bater o recorde do ano passado, que foi cerca de 300 mil pessoas durante todos os dias de circulação. Claro que não pessoas diferentes, mas pessoas que entraram e saíram do parque, foram num dia, voltaram no outro e tal. Então deu um giro de 300 mil pessoas. Esse ano a gente espera bater esse recorde porque nós temos a quinta-feira, que é o feriado, o dia da cidade, e ainda tem o domingo, que são os dias de maior movimento para o público em geral, que chega lá 14 horas, 15 horas, vai ter um parque de diversões gigante. Além, é claro, também nos shows a gente vai ter o camarote da Play, né, que é a casa que a gente comanda aqui. Então a Play monta o camarote lá, é open bar, aí tem atrações depois do show. Então uma festa bem completa, bonita, para toda a família. Ninguém paga nada para entrar na feira, só nos shows. Eu acho que vale a pena todo mundo conferir. E uma cidade do porte de Ponta Grossa, né, Ira, tem mesmo que ter esse tipo de evento, esse tipo de atrativo, de shows, né? Porque a população realmente até cobra, né? Locais para frequentar, atrativos, né? Para que possa se divertir, lazer. E são shows como esse, festas como essa, que realmente movimenta a cidade, né? Na parte de lazer e de diversão. Exatamente. Inclusive, a Play, ela é do segmento sertanejo, né? Então vamos falar um pouco da casa, que o que acontece? A gente é do segmento sertanejo e a gente começou a pegar uma nova vertente agora, que é a música eletrônica. Ano passado a Play, estamos no 3º ano de casa já, então a Play sempre trabalhou sexta e sábado sertanejo, sertanejo, sertanejo. Agora há uma crescente muito boa com a música eletrônica. Então a gente viu a necessidade do público de ter uma variação. E a gente está implantando a música eletrônica agora. Como está todo mundo um pouco carente, isso que você está falando é bacana, ter um monte de atrações, até eu tiro o chapéu para o pessoal da Prime, que é uma casa que, é claro que a gente é concorrente, mas a gente é concorrente saudável, né? Que eles fizeram agora o Beatles lá, esses dias fizeram o Kiko Zambianchi, agora fizeram também lá o Milton Guedes. Assim, são shows que pegam uma outra geração, que é uma faixa assim, que está extremamente carente. Então, para a cidade isso é ótimo. Eu acho que a galera trazendo não só aquela coisa sertanejo. Que a própria Play trouxe esses dias atrás o Man Network, né? Que inclusive, um outro público, né? Nossa, lotou a Play, mas não era show para o centro de eventos, né? Então a gente deu uma errada muito grande, porque eu programei esse show para uma sexta no centro de eventos e daí não vendeu, isso não é segredo para ninguém, não tem essa assim, não vendeu o show.
Eu não ia fazer o Man at Work lá, o Colin Hay, subir no palco lá do pavilhão do Centro Eventos para 500 pessoas. Então, jogamos ele para Play numa terça-feira, deu 900 pessoas, foi lindo o show, todo mundo gostou. Para Play também foi muito bom. É claro que esse foi um show que deu assim, um prejuízo enorme, mas eu acredito que para casa foi legal e para quem assistiu o show também foi uma experiência, né, única, ver o Colin Hay ali de frente e tal. Putz, até agora a gente está estudando aí para fazer o Nazaré novamente, que foi um show que eu fiz em 2008, que foi muito bom, deu uma repercussão fantástica. Eu estava querendo fazer eles na Play de novo. Também estamos pensando nisso. Irã, tem toda essa questão, quando você traz principalmente artistas de renome, né, como você diz, os mais ouvidos nas rádios, os mais procurados nos shows, né? E tem sempre essa questão desse relacionamento com o público, né? Como é que vai ser, no caso, essa questão agora, nesses shows da EFAP, né? São artistas que o público quer, além, lógico, de participar do show, quer estar pertinho. Como é que vai ser essa logística aí? Para o público em geral, assim, porque são poucas pessoas que conseguem entrar no camarim, né? Hoje os artistas, eles atendem em média 50 pessoas. Tem artista que é um pouco mais chato, tem outros que são um pouco mais tranquilos, né? E, no caso, tem artistas que, por exemplo, eles atendem quantos tiver. Eles ficam 2 horas depois no camarim atendendo. Geralmente quando estão no começo da carreira. Sim. Né? Agora, quando eles chegam no patamar, até depois que eu vi o outro lado, eu viajei muito com o Luan Santana, etc e tal, tenho algumas parcerias com ele e tal, e eu vi o outro lado. É extremamente desgastante para o artista, toda noite, toda santa noite. Recebe todo mundo, dá risadinha para todo mundo, chega no hotel, faz isso tudo. Nossa Senhora. Desgastante, né? Desgastante, é como um trabalho qualquer. Nos shows agora da EFAP, a gente tem uma oportunidade que a gente dá para os clientes também, para o público em geral, que é a área VIP, a área extra VIP, que é uma chance que ele tem, ele paga um pouco mais caro por isso, mas ele está numa área mais tranquila, com menos pessoas, e ele fica mais próximo do artista. Então é o contato mais direto com o artista. A gente coloca uma passarela que o artista sai, vai lá no meio, tem o contato direto com o público, e depois do show ou antes, eles fazem esse atendimento. Sempre são muito queridos com os fãs, tudo, eu acredito que dessa vez não vai ser diferente. Tem também, como você estava falando, das casas noturnas em Ponta Grossa, né? A tua experiência, já dá para dizer hoje que Ponta Grossa está se firmando como uma das cidades em que os artistas mais têm, vamos dizer assim, prazer de vir, ou estão sabendo que Ponta Grossa está no circuito nacional de shows já? Como é que é isso? Sabe, e a gente vê isso muito pelo Twitter, né? Que é uma coisa que todo mundo tem e todos os artistas têm. Sim. Então, por exemplo, eles vêm tocar, que nem semana passada nós tivemos o Taime Thiago, que é um produto novo do escritório do Fernando Sorocaba, que está tocando muito, assim. Foi sucesso de público, foi recorde de público da Play e tal, e depois a gente vê no Twitter os artistas mesmo comentando, toquei na Play, adorei, cidade de Ponta Grossa pra cima, barará, barará. Aí a dupla de hoje, que é o Zé Henrique Gabriel, já retuita, já manda, e quinta-feira nós estamos na Play, e daí o Pedro Henrique Fernando que vai tocar depois, nós vamos lá, não sei o que, e Ponta Grossa sempre em evidência. Então isso é muito bacana. A Prime, fazendo esses estilos de show que eles estão fazendo agora, também eles começam a chamar a atenção para esse outro lado e para esse outro público, que fica em casa. Né, o público mais velho, né, etc e tal, que não tem muita opção, não vai vir aqui na Play curtir um sertanejo, arrastar o pé, aguentar o povo e grito pra cima. Vai na Prime, porque tá lá curtindo o Kiko Zambian, que volta a falar, o Beatles que eles fizeram. Nossa, parabéns pela iniciativa, assim, ficou bem bacana. E eu acho que a cidade ganha com isso. Ela fica bem falada pra fora, todo mundo comenta, nossa, Ponta Grossa é legal de ir, Ponta Grossa é bom de fazer show, Ponta Grossa dá público, Ponta Grossa é ótimo, Ponta Grossa é tudo. E assim vai criando isso. E o que, Ira, que a gente percebe também é que a Play criou um público ali fiel mesmo, né? Que frequenta, vai... Tanto que esse período em que a casa passou por reformas, e diga-se de passagem, uma bonita reforma na casa, ficou até o pessoal comentando quando que vai abrir a Play, quando que vai abrir a Play. E nesse meio tempo também você inaugurou a diretoria, né? Diretoria, que é um outro ambiente também, mas voltado para o lazer aí noturno. Gostaria de que você falasse um pouco de como que está a programação para esse segundo semestre, né? E entrando no final do ano, da Play e também da diretoria. O diretoria foi uma... É que todo mundo que mexe com a noite, essa pessoa ela tem um sonho de ter um bar com cozinha, né? E eu, não longe disso, e eu vi a oportunidade no ano passado de pegar aquele ponto e transformar no diretoria bar, que é um local mais tranquilo, que é justamente esse público que curte lá o Beatles, curte uma coisa mais tranquila e tal, ir lá no bar. O que acontece? Eles vão e a gente tem música ao vivo todo dia, MPB, etc e tal, tem um cardápio bom, eu tenho
lula gratinada, nós temos batata recheada, nós temos camarão, nós temos mignon. Enfim, o casal vai lá, ou o grupo de amigos, eles sentam, escutam uma musiquinha ao vivo, som baixinho, tal, come gostoso, depois sai dali, é um esquenta para fazer alguma coisa, ou simplesmente ir jantar, comer alguma coisinha. A Play, ela não foge do que ela está hoje, a programação ela é sempre grandes artistas de renome, nacional, no sertanejo, do eletrônico tem internacional também, e assim vai. A diretoria, eu estou muito satisfeito com o resultado do diretoria, que ele está bacana, está levando um público bem jóia, assim, um público de uma faixa etária que não estava saindo de casa, e a gente está levando entretenimento para essas pessoas também, está bacana, é mais uma opção na cidade. Tá certo, esse foi o empresário Irã Tax. Irã, eu gostaria até de abrir a oportunidade para você convidar e o público, né, que nos assiste, os telespectadores do programa Doc.com, para comparecerem aos shows da IFAP aí, e conhecerem também as opções da Play e da diretoria. Quero parabenizar você, o Ismael, pelo programa, porque tem tido uma repercussão muito boa na cidade, então de parabéns. E convidar todo mundo que está em casa, primeiro obrigado por ter assistido essa entrevista e pedir para vocês, por favor, vão lá prestigiar a IFAP, curtir que é um evento da cidade, vai estar todo mundo lá, tem mais de 85 expositores, são 4 mil animais expostos, tem diversão para toda a família, parque de diversões, gastronomia variada de todo tipo, e é claro, os grandes shows com Fernando Sorocaba, Barra da Saia, que é de graça, Marcos Belucci, João Bosco e Vinícius. Vamos ver todo mundo lá que não vão se arrepender. Ok, obrigado mais uma vez. Em 2 minutos, não perca, Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. Hoje fazemos a 7ª entrevista com a série com os prefeituráveis. Está com a gente o secretário de governo, João Barbiero. Boa noite, secretário. Boa noite, é um prazer estar aqui no programa de vocês, estou à disposição. Bom, Barbiero, nessa série, né, onde estamos apresentando as personalidades que podem e reúnem condições para vir a disputar a prefeitura em 2012, né, chamamos o senhor aqui até mesmo diante de uma informação relevante que na última pesquisa de opinião, divulgado pelo jornal Gazeta do Povo e também aqui pelo Jornal da Manhã, mostra o senhor com uma força ali numa 4ª colocação com 9 pontos, né, lembrados aí pela população, né, à frente somente os 3 deputados, né, e num cenário que muda o Sandro com o Marcelo e os outros 2 deputados estaduais, o Plauto e o Péricles. Né? Na sua avaliação, ao que se dá essa lembrança, né, de 9% aí da população? Eu imagino que, primeiro eu queria registrar que eu não disse em momento algum que eu sou candidato, não é essa a prioridade nesse momento. Acho que nós estamos longe ainda da data de começar a se discutir dentro do horário eleitoral, enfim, do que a gente tem, os espaços que a gente tem para democraticamente discutir a eleição. Então, não tem essa decisão tomada, não existe essa decisão tomada. Agora, eu acredito que esse ter aparecido assim na pesquisa é o fruto do nosso trabalho. Eu sempre disse que eu sou um homem público, eu gosto da vida pública. Se eu tivesse outro, eu respeito demais as demais profissões, enfim, é a minha vida isso, é a comunicação, é interagindo com as pessoas, buscando solução para as pessoas, isso faz parte da minha vida. Eu acho que é uma questão um pouco de vocação, então é natural que isso apareça nos programas que a gente tem de rádio, de TV, enfim, é natural que as pessoas lembrem, né, eu fui vereador, quer dizer, tive uma experiência fantástica como vereador, fui secretário de Ação Social no governo do Juscelito, foi uma experiência muito boa. Quer dizer, se parar para pensar que no governo do Juscelito, ação social. Tive a oportunidade de amadurecer, de ver as questões sociais da cidade, enfim. No governo do Péricles, era vereador. Então, tive a oportunidade de, numa ação fiscalizatória e dentro do Poder Legislativo e Executivo, eu aprendi também. O governo Péricles tinha lá uma vocação mais para a educação, para a cultura, foi importante. E no governo do Vosgrau, também, quer dizer, agora, na Secretaria de Governo, é uma nova experiência, o prefeito Vosgrau tem um outro estilo, é um administrador.
Enfim, é um aprendizado. E durante esse aprendizado, em todos os momentos, eu estou junto com a comunidade. Eu não parei em momento algum de fazer política. Se isso é fazer política, eu respeito a política. A política não é uma coisa suja, a política é uma coisa boa. Se ela for bem executada, enfim, usada como ferramenta para a construção de uma sociedade, eu acho que ela é válida. Então, eu acho que é isso. Eu não parei em momento algum, eu não comecei a fazer política. Fiz uma reunião com alguns amigos, nós podíamos virar político, mas eu não gosto. Não, mas é bom, o salário é bom, tal. Sei lá o quê. Enfim. Ou seja, você está na política realmente porque tem, como você falou, até mesmo uma vocação para isso. Eu acho que é isso. E é que às vezes falta para muitos também, que às vezes querem estar na política e às vezes não tem essa vocação. Mas isso, no seu entendimento, que foi que levou a população aí a um número expressivo a lembrar do seu nome, né? Quando foi apresentado. Foi isso. Eu acredito que tenha sido essa participação. E a gente comentava agora aqui num paralelo antes do programa, né? Por exemplo, eu tenho um programa de TV, na TV Educativa, em Ponta Grossa, canal 58, toda quarta e toda quinta, que é o JB Urgente. Então, eu noto o seguinte, é um programa, uma prestação, um baita de um prestador de serviço. Porque nós falamos com a comunidade, nós interagimos com a comunidade. Aí, claro, existe algumas forças políticas que entendem como está usando para se promover. Mas, se o programa não for bom, você não vai se promover. Daí não vai ter. Claro, não tem como não ter promoção. Se nós pegar apresentadores da Atena, ele é um cara, se o da Atena aparecer aqui agora, na cidade, no calçadão, do da Atena e tal, todo mundo. Por quê? Porque o programa do cara é bom. Em virtude do trabalho dele, né? Entende? Então, se quiser que eu não seja conhecido, se quiser ter uma interpretação diferente do que estar se promovendo, digamos assim, tudo bem. Então é só nós fazer um programinha bem ruinzinho, que não dê audiência nenhuma, não seja bom para a TV Educativa porque não presta um serviço, não seja bom para a comunidade, não seja bom para ninguém, daí fica bom, daí fica tudo zerado. E daí a gente não se promove também. Então eu queria até registrar isso porque, sabe, deixa a gente usar a vocação. Agora, aí tem outros políticos que têm rádio, também é uma concessão pública, daí não é se promover. Não, mas daí a rádio é minha. Minha é nada. A rádio nunca foi de ninguém. A rádio é uma concessão pública. Ela está com a empresa X nesse momento. Mas ela é uma concessão pública. Então, é engraçado certas coisas que nos fazem... E geralmente é essas pessoas que questionam a gente. E também essa questão aí, como você falou, não está tratando diretamente quem vai ser o candidato e tal, como você falou, não é a prioridade. Mas as conversas já começaram, você está no meio político, sabe disso, está no governo municipal, e o jogo de vaidades também nesse momento também estaria à tona, né? Às vezes a pessoa começa a se sobressair, agrada uns e desagrada outros, né? Eu não tenho dúvida. Assim, seria uma hipocrisia da minha parte dizer assim, não, aparecer na pesquisa, não se cogita, não quero participar da eleição. Não, aí eu estaria mentindo, sabe? De uma forma ou de outra, eu vou estar participando no pleito de 2012. Exatamente nesse ponto que eu queria chegar, porque se coloca numa situação que candidato ou não vai ter lugar de destaque para sentar na mesa e discutir. Não tenho dúvida, mas de uma forma saudável, entendeu? Sentar assim, dizer, escuta aqui, vamos ver qual é o teu projeto para Ponta Grossa. Assim como foi com o Pedro Vosgrau. Quando eu optei por ajudar, coordenar, trabalhar na campanha do Pedro, foi isso. Eu sentei e disse, Pedro, qual é o teu objetivo com Ponta Grossa? Né? Ele tinha um histórico já maravilhoso de coisas que fez e tal. Daí mais o que mostrou, eu disse, né? Liguei pro Juscelito, disse, gosto de você, somos companheiros. Mas eu vou apoiar o Pedro. Acho que a proposta do Pedro e depois que o Pedro se elegeu, que aí nós começamos a criar essa vontade de ter essa secretaria de captação de recursos, enfim. Esse trabalho que eu tenho realizado hoje na prefeitura. Mas é uma coisa assim, dizer que eu não vou estar no pleito é história. Eu estou aí, eu sou um agente político, sou um homem público, e seria uma irresponsabilidade minha se eu não estivesse discutindo política no fórum correto e na hora certa.
João, você falou a questão da relação com o prefeito Pedro Vosgrau, né? No segundo turno da campanha que levou ao segundo mandato do prefeito, você teve um apoio, né? Deu um apoio e hoje é secretário de governo do prefeito Pedro Vosgrau. Como está a relação com o prefeito hoje? Boa, eu respeito o prefeito e ele me respeita. O prefeito Vosgrau é um cara assim, o Vosgrau ele atende. Quando o Vosgrau, eu não era secretário, eu ligava no celular para o Vosgrau atendia. E senão ele logo retornava. Eu nunca, olha, sinceramente, o Pedro nunca deixou de atender uma ligação. É impressionante, não sei se é né? Acontece Mas, assim, com a imprensa também, né, Eduardo? Acontece com a imprensa. Seja a hora que for que você liga para o prefeito Pedro Vosgrau, pode ser domingo, sábado, um horário meio complicado, hora do almoço. Se ele não pode atender, ele retorna. Não, e eu vou te dizer uma coisa, isso é uma verdade. coisa que eu estou aprendendo com o Vosgrau, inclusive, né? Porque isso é um sinal de respeito. Então, assim, eu tenho uma relação de amizade até com o Pedro, mas uma relação muito... O Pedro é um homem muito profissional, ele é um empresário, muito organizado. O Pedro pega o papel e a caneta dele, ele não usa computador, notebook, não tem esse... Né? Um dia até uma pessoa me falou, pô, que estranho, o Pedro faz audiência lá com o pessoal e não tem ninguém, um secretário, alguém para anotar as coisas. Né? Mas vai ver se ele esqueceu alguma coisa, entendeu? O homem tem uma visão administrativa interessante. Então eu tenho aprendido bastante com o Vosgrau, aprendido bastante. E politicamente, eu respeito, eu nunca falei com o Pedro sobre a eleição. Não falou. Não falamos com ele sobre isso. Não falamos, sabe? O Pedro... Porque eu não tenho obrigação de apoiar o candidato Pedro. Agora Sabe? um apoio dele, de repente, numa eventual candidatura. Imagina. Quem que não vai querer um apoio do Vosgrau numa eleição? Falei com o Péricles esses dias e fiz uma pergunta para o Péricles. Disse, Péricles, parabéns aí pelos números teus na pesquisa e tal. O que tu acha do governo Pedro? Mas o governo Pedro não dá para reclamar, né? Tem alguns segmentos, algumas coisas que tem que ajeitar e tal, mas... E o que tu acha, o apoio do Pedro? Ele falou assim, meu Deus, o apoio do Pedro vai ser nunca importante. Porque é inegável que o prefeito Vosgrau vai terminar o governo dele num crescimento absoluto, não tenha dúvida disso. O Pedro é um homem, ele está correndo, eu sei porque eu estou vendo ali algumas coisas que vão acontecer no final do governo, né? Agora, que estão acontecendo. Então você vê, ele vai fechar o governo com um monte de obras. Ou seja, o candidato que vier a ter o apoio do prefeito Pedro Vosgrau, com certeza vai ter um apoio muito relevante. Não né? tenha dúvida. Eu acho que nós temos apoios aqui em Ponta Grossa, importante, né? O Beto Richa, o Vosgrau, a Gleice, são apoios que, né? Qual é o candidato que não quer ter apoios desse... E sobre esses apoios, esse relacionamento também em nível estadual até federal, que a gente vai dar continuidade aí no segundo bloco da nossa entrevista. Continuamos então com o secretário João Barbiero, secretário de governo aqui da Prefeitura de Ponta Grossa. É um instante só, doc.com, você bem informado. Estamos apresentando doc.com. Voltamos a apresentar doc.com. Estamos de volta com a segunda parte da nossa entrevista. Hoje com a gente o secretário João Barbiero e continuamos falando sobre a sucessão da Prefeitura de Ponta Grossa. Bem, João, no bloco anterior a gente falava da relação com o prefeito Vosgrau, você como secretário de governo e também aí voltamos a falar agora sobre a sua relação em nível estadual com o governador Beto Richa, né? E também, até em virtude da sua função na prefeitura, que é o contato direto com Brasília, com os projetos que tramitam nos ministérios, sua relação também com a ministra Gleisi Hoffmann, né? Que também a gente sabe que você teve participação na campanha dela aqui em Ponta Grossa. Como você pode elencar esses dois relacionamentos? Eu acho que o governo do estado, pensando agora como secretário, né? Eu respeito, acho que o Beto Richa tem um tempo aí para se organizar, né? Porque também querer cobrar agora, apesar de que tem coisa aí que já deveria estar acontecendo, né? Mas o prefeito Vosgrau aí, o município de Ponta Grossa está muito bem com o governo do estado, né? O prefeito Vosgrau tem uma relação muito boa com o governador Beto Richa, tem o Plauto, né? O Plauto hoje é um
um homem respeitado aí dentro do governo do Beto, é irmão do Beto aí, são companheiros, são amigos e tudo. Só o Plauto tem que atender o telefone. O Plauto não atende as pessoas. Esse é o problema, Plauto, pelo menos para mim. Pelo menos eu. Ah, é secretário da Assembleia. Não tem problema. Secretário, é até bom que o senhor comentou justamente esse seu relacionamento com os diferentes níveis de governo, porque tem uma pergunta que pode ser que muitas pessoas façam. Você participou do governo do Joselito. Né? Como você disse, apoiou Péricles. Né? Também está no governo Vosgrau. E tem uma simpatia, né? Um relacionamento muito bom com o pessoal do PT. Ou seja, transita muito bem entre todos os partidos, entre todas as cores ideológicas. Qual é a cor do secretário João Barbeiro? Existe isso ou o senhor trata a política de uma forma um pouco diferente aí do habitual? Quando eu fiz um curso, faz 25 anos que eu pertenço a um partido. Partido Liberal, Partido da República agora, né? O 22. Já passei por tempestade dentro desse partido, escândalos e tal, mas eu sempre tive a minha linha e sempre tive esse partido. E não precisou de lei de fidelidade partidária. Não fiquei pulando de um partido para outro e tal. Este partido, quando Álvaro Vale, o fundador desse partido, deu um curso, que ele era vivo, eu fui assistir o Álvaro Vale, dizia o seguinte, que era Partido Liberal, ele dizia a liberdade de expressão, de condução dentro de um processo democrático correto, legítimo, te dá essa flexibilidade de você conviver com várias pessoas e aprender com cada governo, com cada segmento. Então eu tenho a satisfação de dizer isso. Eu não tenho nada contra o Beto Richa, me dou muito bem com a Gleice. Isso não me impede de, numa eleição, de repente, eu estar conversando com o Beto. Mas pela fidelidade que eu tenho, pelo companheirismo que eu tenho com a Gleice, eu sou capaz de chegar para o Beto e dizer assim, Beto, gosto muito de você e tal, mas eu estou junto com a Gleice. O que aconteceu na eleição agora, e uma coisa também... eu liguei pro Joselito, o Joselito é meu amigo. Tem gente que gosta, eu gosto do Joselito, meu amigo. Eu liguei pro Joselito, o Joselito estava num jogo do Operário em Foz do Iguaçu, disse, Joselito, tô te ligando para te dizer que eu não vou te apoiar, meu irmão. Eu vou apoiar o Vosgrau, mas é para deixar claro isso, porque eu preciso que você saiba de mim e a minha posição. E uma coisa também é a eleição. Eleição é um momento, né? E governo é outro momento. Não, e eu acho assim, ele não pode ir. Sabe, eu queria dizer publicamente uma coisa aqui, gente. Esses dias um cara chegou e me disse assim, João, o Sandro Alex acha que quem fez aquele e-mail foi você. Eu não acreditei, eu nunca consegui falar com o Sandro sobre isso. É a primeira vez que eu falo publicamente isso no programa doc.com, até pelo respeito ao programa de vocês, pela repercussão que está dando esse programa. Cara, sabe, o Sandro nunca me procurou para falar sobre isso. Não sei se é verdade que essa pessoa me disse que realmente ele acha isso. E foi agora esses dias, por isso que me chama a atenção. Mas pelo amor de Deus, eu não vou entrar nunca na seara da vida pessoal de alguém, cara. O Sandro, se está fazendo isso, é de maldade, até porque ele me conhece. Eu tenho um respeito pelo Sandro, pelo Marcelo, porque eu cheguei em Ponta Grossa, eu trabalhei na rádio. O Nilson Oliveira me deu um emprego. Não me fez favor. Porque eu trabalhei, ele me pagava, eu trabalhava. Isso foi bacana, mas ele me abriu a porta. Ele me abriu a porta. Eu tomava café na casa dele. Então eu tenho que ter respeito pela minha história, por essa gente. Eu posso não concordar com as questões políticas. Eu acho, por exemplo, que o Sandro está cometendo um erro brutal. Está faltando identidade política. Ele está num partido de oposição, lá em Brasília, que senta o caceta no governo, são uma oposição radical ao governo, Dilma, e quer ser o pai das coisas boas que vem para a cidade. Não pode. O povo, as pessoas, eu tenho a obrigação de alertar as pessoas que não é assim. Porque se é oposição ao governo, olha o Álvaro Dias. Por que o Álvaro Dias é um homem respeitado e explode de votação sempre? Porque tem identidade. Eu sou oposição. O que vier daqui, eu critico, eu bato, eu questiono, discuto dentro da legitimidade, dentro da democracia. Mas não dá para ficar. Bater lá é só para quê? Isso na política, meu amigo, não dá certo. Não dá certo. Até porque tem um João da vida, tem umas pessoas que não vão deixar
isso ser assim. Tem que ter uma identidade política, senão não vai dar. E essa questão da identidade, que eu te digo assim, eu tenho essa possibilidade tranquila de ter essa flexibilidade. Discordo politicamente. Hoje, o meu partido é da base aliada do PT, do governo Dilma. Então, nem por isso eu não posso ser amigo do Beto Richa, que é PSDB. Nem por isso eu não posso, diplomaticamente, ser amigo do Vosgrau. Acima de partido político, meu amigo, tem a relação entre as pessoas. E essas também devem ser respeitadas. E eu acho que nisso eu consigo ter aí uma relação com todo mundo. Então, João, só para finalizar, eu vi comentários, né, trabalhando no dia a dia do jornalismo político no Jornal da Manhã, comentários que poderia até ter uma aproximação com algum outro partido, de repente o PT, o próprio PMDB. Tem alguma coisa nesse sentido? Veja bem, eu acho assim, você veja como, né, as coisas, o PMDB qual é a pessoa que não se interessa por um partido tão grande, com um horário tão grande de televisão que nem o PMDB? Agora, cara, eu não conheço, né, assim, eu preciso conhecer mais o partido do PMDB, entende? Uma coisa eu não vou fazer jamais, e procurar os caciques desses partidos em Brasília ou Curitiba para vir uma ordem de goela abaixo para aceitar alguém dentro do partido aqui. Isso é um caminho errado. Eu não posso desrespeitar pessoas, por exemplo, se eu tivesse interesse de ir para o PMDB, Goiaba, Rogério Quadros, Colônia Lisboa, o Artero, o Tiquinho, o filho do Gilmar Vaz. Não dá. Essas pessoas é que estão segurando esse partido aqui em Ponta Grossa, né? Então, é eles com quem a gente tem que ter uma boa conversação. E se for para ir conversar com o Requião, com o Pessutti, quem for dentro do Estado, Rodrigo Rocha Loures, sei lá, tem que ser junto com eles. Aí o caminho certo. Se for para conversar com Michel Temer, junto com eles. Aí o caminho certo. Mas eu te confesso, Eduardo, que não teve conversação nenhuma em relação ao PMDB, teve algumas especulações aí, mas isso não me preocupa. Eu acho que se eu quiser ser candidato a prefeito, eu tenho aí o apoio do meu partido, eu tenho tempo de televisão do meu partido, eu vou procurar mais algumas parcerias. Esses dias me disseram, João, você não organizou o PR, você não tem candidato a vereador. Tem algumas pessoas que são interessadas em ser candidato a vereador. Nós temos um timinho de candidato a vereador, mas eu não tenho. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que correr atrás das coisas do município, da minha vida, dos meus negócios. Eu não tenho tempo para sair por aí batendo na porta, quer ser candidato a vereador só para preencher a chapa. Não é isso, cara. Sabe? Tem gente se filiando a partido aí, não sabe nem para que está no partido. Não sabe nem para que vai. Tem uns 3 ou 4 pessoas no negócio, são os caçadores de candidato. Não sei que argumento ideológico não existe. Sabe? E eu não vou me dar o luxo de fazer isso. Se eu chegar na eleição, o meu partido já me garantiu que se existia possibilidade de uma candidatura, o partido está junto. Se chegar na eleição e tiver que ser candidato, sem nenhum candidato a vereador, é ruim? É ruim. É ruim. Mas não tem problema nenhum. Agora, se tiver um grupo grande de candidato a vereador, bom também, não tem problema. Mas o importante é a gente poder manifestar para a comunidade os anseios, as vontades que a gente tem para o município. Bom, João, gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa Doc.com, falando aí para os nossos telespectadores o que você acha aqui desse momento aí que antecede as eleições de 2012. Eu que agradeço a oportunidade, parabéns pelo programa, viu? E vocês, Eduardo, estão prestando um baita de um serviço para a comunidade, principalmente aí os pensadores da política, né? A gente que fica, né, e acompanha o programa de vocês, é importante essas informações e tudo mais. Então, muito sucesso para vocês e obrigado aí pelo convite e pela oportunidade. Ok, João. E depois dessa entrevista com o secretário de governo, João Barbeiro, você confere agora os destaques da agenda cultural da cidade com o jornalista Ismael de Freitas. Agenda Cultural. Continua nesse sábado o projeto Folclore em Cores. E a atividade acontece na Praça Barão do Rio Branco, com apresentações de vários grupos e academias de dança. Os shows começam ao meio-dia e a programação é livre. Amanhã também é dia do projeto Cinearte do Jornal da Manhã. O filme que será exibido é O Que Sou Nunca Escondi, sobre a vida de Geraldo Vandré.
A atividade começa às 5 da tarde no Cine Ópera, com entrada franca. A classificação indicativa é de 14 anos. À noite é a vez de mais um concerto com a Orquestra Sinfônica Cidade de Ponta Grossa, com o tema Música Francesa. No programa, músicas de Ravel, Stravinsky, Sibelius e outros. A apresentação começa às 8 da noite no Cine Teatro Ópera e os ingressos estão sendo vendidos a R$ 6 e R$ 3. Hoje acontece na Play Acoustic Bar o show de lançamento da IFAP 2011, com Pedro Henrique e Fernando, a partir das 11 horas da noite. Por hoje é só. Um bom final de semana para você. Agenda Cultural. E com os destaques da Agenda Cultural, encerramos o programa Doc.com de hoje. Envie também suas críticas e sugestões ao programa. É só escrever para o e-mail programadoccom@gmail.com. E para quem quiser rever o nosso programa, o Doc.com está disponível no site do Jornal da Manhã, no www.jmnews.com.br e também no site do Plantão da Cidade, no www.plantãodacidade.com.br. Confira também o nosso canal no YouTube, no www.youtube.com/programadoccom. Um bom final de semana para você e até sexta-feira que vem. Doc.com, você bem informado. Doc.com, você bem informado.